importância da escola dominical é que nós aprendemos muitas coisas sobre a Bíblia e muitas coisas sobre a nossa religião, e eu acho que isso é muito importante e também é uma coisa que nunca hei de esquecer. Bom, eu acho que o estudo bíblico é extremamente importante para a vida da igreja, para a saúde da vida da igreja, porque é através dele que nós conhecemos melhor a palavra, conhecemos melhor a Cristo, conseguimos ter mais força e entendimento para tomar decisões na nossa vida. E o estudo que eu tenho feito aqui na Igreja Metodista tem me ajudado bastante em todos esses aspectos. O que me levou a participar no estudo de teologia é aprender mais, curiosidade de aprofundar a palavra e porque nós temos de estar preparada também, sobretudo, não é? Porque não vimos só a igreja para assistir, mas sim também para aprender sobre a teologia, aprofundar um pouco mais e termos o conhecimento sobre a palavra. Tem sido bastante enriquecedor para mim, porque eu não só vejo como aluno, mas todos nós aprendemos naquela escola. Tem sido um aprender todos os dias novidade, como diz o Sr. Bispo, que Deus nos surpreende todos os dias. Tem sido uma surpresa todos os dias, uma caixinha. Sempre que nós vamos à escola é sempre uma surpresa nova. E coisas que eu nunca sequer ouvi e agora sei o que aconteceu com os discípulos mais profundo, e tem sido muito bom. Tem sido muito bom. A escola dominical é importante para mim porque posso aprender mais sobre Deus, aprender da Bíblia, aprender sobre os seus ensinamentos e consigo conectar mais com Ele através destas aulas na igreja. Como professora de escola dominical e como pessoa que prepara estudos bíblicos, o ensino é algo de muito importante para mim. Como cristã, obviamente que a palavra de Deus é fundamental. É através dela que nós conhecemos melhor Deus, que nós crescemos. Ao preparar, também estou a aprender e aprendo mais do que toda a gente, mas é um privilégio poder partilhar com outros a riqueza da palavra, a riqueza da Bíblia, que tem uma mensagem sempre nova e que sempre fala aos nossos corações de acordo com as nossas necessidades. Seja bem-vindo ao programa Igreja em Missão. Hoje nós falaremos sobre a importância do ensino na missão da igreja. Hoje temos aqui conosco o pastor Eduardo Conde, ele é pastor da Igreja Metodista em Aveiro, ele também é professor do IBTM, Instituto Bíblico Teológico Metodista, e hoje ele vai estar aqui comigo nesta conversa sobre a importância do ensino na missão da igreja. Eu gostaria de começar esse programa lembrando de uma das frases de Jesus. Do texto de Mateus, capítulo 28, verso 20, no final do Evangelho de Mateus, Jesus então ali dá uma ordem aos discípulos. Primeiramente ele fala para os discípulos irem e fazer discípulos de todas as nações. Mas logo no versículo 20 começa com essa expressão, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. E a primeira pergunta que nós vamos fazer hoje aqui, conversar, é por que o ensino é tão importante na fé? Albert, porque eu creio que, há uma coisa que é clara, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E para nós falarmos a palavra de Deus, como em todas as outras matérias, nós precisamos saber o que estamos a dizer. Porque as nossas palavras, elas têm todas um sentido. E a forma como nós falamos, como nós expomos a palavra, diz muito acerca da forma como nós vemos Deus, como é que nós entendemos Deus e como é que nós entendemos a revelação de Deus ao longo da história. E isso faz toda a diferença, porque a fé não é apenas uma dimensão emocional, é também uma dimensão racional. Porque a fé não é simplesmente o ato de acreditar em alguma coisa, é o ato de aceitar alguma coisa que neste caso foi feita por Deus, por cada um de nós. E esta realidade que foi feita, que foi realizada por Deus, em Jesus Cristo, por cada um de nós, é uma realidade que tem que ser traduzida por palavras e tem que ser bem entendida, tem que ser bem percebida. E por isso, obviamente, o ensino ele é fundamental, porque há um pensamento que não é de agora, há um pensamento que percorre a Igreja ao longo dos séculos. A Igreja reflete acerca da revelação de Deus,
analisa, debate a forma como Deus se revela, discute o texto bíblico que vem acompanhando a Igreja ao longo dos séculos, na tentativa de descobrir e de afinar o seu pensamento por aquilo que nós achamos ser a vontade do nosso Deus. E, portanto, nós não podemos negligenciar o ensino. O ensino é absolutamente determinante para a fé. É importante também nós termos em consideração que nenhuma pessoa nasce sabendo. O ensino é uma ferramenta para levar progressivamente o crente, o cristão, a se aproximar mais do conhecimento de Deus, do conhecimento de Cristo, de uma transformação pessoal. Por isso, toda pessoa, todo discípulo de Jesus, a exemplo dos apóstolos, eles começaram do zero, como todos nós também começamos. Mas o ensino foi esta ferramenta que ajudou a progredir, ajudou eles a amadurecerem, se tornarem melhores pessoas, melhores homens, melhores cristãos. E é importante a gente perceber isso também na vida pessoal. Porque à medida que o crente conhece mais de Deus, algo que nós acreditamos e vamos também conversar aqui um pouco, é que um dos resultados de uma pessoa que cresce no ensino é que ela naturalmente tem a sua fé fortalecida. Quanto mais sabemos, nós mais fortalecidos estamos. Concorda com isso, pastor Eduardo? Sim, se me permites, há um aspecto que é fundamental e é uma das características principais do protestantismo e de todo o movimento protestante evangélico ao longo dos séculos. É que a formação não é uma realidade que tenha um período de tempo específico. Nós começamos numa escola dominical com 3 anos de idade e a escola dominical, por exemplo, nunca acaba para um cristão. O tempo de formação nunca acaba para um cristão. Ele começa e temos a escola dominical das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos e permanecem na escola dominical todo o tempo e juntam à escola dominical o estudo bíblico também. E tudo isso é absolutamente determinante, porque nós temos que saber dar razões da nossa fé. Nós vivemos num tempo onde as pessoas, mesmo não sendo e não se dizendo cristãs, elas conhecem alguma coisa acerca dos textos bíblicos. E elas buscam, às vezes de uma forma muito sincretista, uma relação com Deus. E nós precisamos saber muito claramente aquilo em que acreditamos, aquilo que o Evangelho, aquilo que as Sagradas Escrituras nos querem dizer. E por isso, a formação ela é contínua, ela é permanente. Isto é quase um clichê, mas é absolutamente determinante. Um pastor não poderá ser pastor durante uma vida inteira se não ler permanentemente, se não se atualizar permanentemente, se não aprofundar a sua fé permanentemente. Mas não é só um pastor, é qualquer cristão. Porque no princípio do sacerdócio universal de todos os crentes, todos nós somos chamados a falar, somos chamados a ensinar e somos chamados a aprender. E, portanto, é fundamental para a nossa fé e essa é uma característica que não está presente, porventura, em outras tradições. Isto não é uma crítica, mas sabemos que em algumas tradições o período de ensino termina num determinado momento e depois a pessoa, voluntariamente ou não, pode continuar aprofundando. Mas, no contexto das nossas igrejas, é dever de um cristão ter tempo para a formação bíblica. E eu creio que no passado isso já foi muito mais uma realidade do que é agora. Mas é muito importante para a nossa igreja e para as igrejas poderem apostar e saberem apostar na formação como uma chave, a chave fundamental para o amadurecimento da fé. Uma pessoa que sabe dar razão da sua fé é claramente uma pessoa muito mais amadurecida e muito mais capaz de, nas suas ações e nas suas palavras, verter, digamos, aquele Deus de amor, aquele Deus de reconciliação, de misericórdia, de toda a graça que nós encontramos no texto bíblico. Podemos dizer que o ensino, então, tem 2 dimensões na realidade da fé. Uma seria o dever que a igreja possui. Jesus, ele era um mestre, ele ensinou os discípulos, ele tinha uma tarefa, uma missão de ensinar as pessoas sobre Deus. Essa mesma missão foi passada para os discípulos. Nesse texto que nós lemos, quando Jesus fala para ele, vocês agora vão, façam discípulos, mas agora vocês ensinem. A missão da igreja também passa por essa dimensão do ensinar as pessoas sobre Deus. Mas também tem essa dimensão pessoal, a importância de cada crente, cada pessoa, ter um espírito ensinável, um coração ensinável, no sentido de que a gente não pare de aprender, não pare de crescer. E desses 2 lados, falando da igreja e também falando do crente, o que hoje, em termos práticos, nós como igreja temos feito e também sonhado, no sentido de fortalecer o ministério de ensino da fé e da igreja. O que você pode falar para nós, pastor Eduardo,
dessas práticas da igreja, onde que o ensino já tem sido visto em nós como Igreja Metodista aqui em Portugal? Eu creio que essa pergunta coloca um desafio para a Igreja, porque a Igreja nunca estará satisfeita com aquilo que já fez, aquilo que está a fazer, e porventura terá muitos desafios para colocar para a frente. Mas eu creio que, acima de tudo, nós temos que continuar a fortalecer o trabalho das escolas dominicais. A formação com as crianças é absolutamente determinante. E nós, com devidas exceções, porque há sempre exceções, mas nós sabemos que uma criança que começa cedo, bem cedo na escola dominical, é uma criança que nós podemos assegurar que no futuro terá uma relação com Deus muito mais estável. E aí, quando estamos a falar de crianças, estamos a falar da necessidade premente de termos professores qualificados, de termos formação para esses professores. Mas a aposta nas crianças é absolutamente determinante. E quando eu digo crianças, digo adolescentes, digo jovens, aqueles grupos etários que verdadeiramente são de formação inicial. E para isso, obviamente, nós temos uma preocupação. E o IBTM, que é o Instituto Bíblico Teológico Metodista, tem essa preocupação da formação, por exemplo, para professores de escola dominical, mas não só para professores de escola dominical. Formação para diáconos, formação para pastores, como uma formação mesmo que inicial, é absolutamente importante. E nós estamos determinados também em apostar nessa área de formação para que tenhamos diáconos, tenhamos pastores, ou tenhamos mesmo leigos que podem participar com excelente formação, com capacidade de participar nos debates públicos assertivamente. É claro que há muitas outras coisas que nós precisamos de refletir. A importância dos estudos bíblicos é também absolutamente determinante e nós temos sentido e nós temos que saber dizer com frontalidade que nos últimos anos os estudos bíblicos não têm sido uma aposta dos membros da nossa Igreja. E acho absolutamente crucial que esta situação mude. E nós hoje, e a partir do efeito da pandemia e com a possibilidade, por exemplo, dos estudos bíblicos online, hoje podemos ter uma oferta valorizada, não apenas presencial, mas online destes estudos bíblicos. E os pastores estão absolutamente determinados em o fazer. E eu acho que a Igreja tem que apostar, os membros devem apostar e os pastores devem fazer um trabalho de incentivo. E ainda no último domingo passado, quando eu falava na igreja em Aveiro, na qual onde sou pastor, falava da importância do estudo bíblico, houve um membro que pediu a palavra para precisamente incentivar, porque ele começou a participar do estudo bíblico e aquilo que ele sentiu foi que havia muita coisa que ele pensava de uma forma e que, na verdade, há outras formas de pensar mais corretas, ou seja, de que há a necessidade profunda do estudo. E este testemunho foi impactante na vida daquela comunidade e eu creio que tem que ser impactante na vida das nossas comunidades. O estudo bíblico é também uma aposta fundamental. Uma coisa também que a gente precisa ter em vista é que o espaço de interação, geralmente nas nossas igrejas, são justamente os momentos de estudo bíblico. Às vezes nós participamos de um culto, cantamos, louvamos, ouvimos uma palavra, ouvimos a mensagem, mas nós não podemos no meio do culto levantar as mãos, fazer uma pergunta. Há muitas questões, às vezes, que passam na nossa mente e coração que falta-nos talvez um momento para a gente poder discutir, conversar, esclarecer, tirar as dúvidas. E aonde que isso acontece? Acontece justamente nesses momentos de ensino. Nós aqui já encerramos dizendo o seguinte: é verdadeira afirmação que diz que igrejas fortalecidas são igrejas que aprendem e são cristãos mais aprofundados na palavra de Deus. Nós cremos que nós, como igreja, precisamos nos fortalecer, obviamente. E muito desse fortalecimento se dá através dessa jornada de ensino, de formação. Por isso nós deixamos uma mensagem para você de estímulo, que você aprenda mais sobre Deus. Que você se envolva nas atividades de ensino que até então a igreja tem preparado. E também você desperte-se para lecionar, dar aulas, fazer formações, para que também, através da sua vida e da minha, a gente possa cumprir esta missão que Jesus nos delegou, que é a missão de nós ensinarmos sobre a fé. Que Deus te abençoe e que você cresça no ensino do nosso Senhor Jesus.